Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Olá, gente. Vamos começar mais uma lição agora de cinética química. Essa aqui vai ser a lição número 2, a segunda lição de cinética, e nela a gente vai estudar como ocorrem as reações químicas. Então, para ilustrar uma reação química, vamos examinar essa figura, onde você tem assim uma molécula do tipo AB, tem um átomo A ligado a um átomo B. E essa molécula vai de encontro a um outro átomo, que eu vou chamar de átomo C. Bem, na hora que ocorrer esse encontro, você vai ter um momento onde você vai ter o A ligado ao B ligado ao C. Bem, mas essa é uma situação intermediária, ela é muito instável e poderá ocorrer o seguinte: ou esse grupinho, que é chamado de estado intermediário, essa molécula A, B e C, joga fora esse C que chegou, porque sempre a busca é de uma certa estabilidade através das ligações químicas. Ou então, esse novo grupo, agora formado por B e C, desliga esse átomo A. Conclusão, aí vai formar uma nova molécula, que eu vou chamar de BC, e vai, logicamente, liberar um átomo A que fazia parte da molécula inicial, mas agora ele foi descartado. Bem, então, uma reação química nada mais é do que uma reorganização dos átomos. Para isso ocorrer, deve ser preenchidas algumas condições. We like to know a little bit about you for our files. We like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. A primeira delas é que elas têm que encostar uma na outra. Se não houver o contato, não houver a colisão, não vai haver a reação química. Então, a primeira condição para que ocorra uma reação química é que tem que haver o contato ou a colisão entre as moléculas dos reagentes. Agora, não é apenas o contato, porque já foi feito um cálculo que se você tivesse, por exemplo, um gás nas seguintes condições: pressão de uma atmosfera, temperatura de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin e o volume de 1 litro, bem, aí dentro existe uma certa quantidade de moléculas. Você pode calcular quantas moléculas há em 1 litro de gás nessas condições. Bem, mas não importa só o número de moléculas, é uma quantidade muito grande mesmo. E se você fosse fazer o cálculo do número de colisões que ocorre entre as moléculas gasosas, você ia encontrar 10 elevado a 30 aproximadamente colisões por segundo. Então, em um segundo, haveria um número tão grande de colisões que as reações deveriam acontecer instantaneamente. Bem, mas acontece que a gente então agora vai examinar que mesmo havendo as colisões, a reação pode não acontecer. Bom, precisa ter a colisão, mas não quer dizer que toda colisão vai resultar na reação química. Às vezes ocorre a colisão e a reação não acontece. Bem, então até agora eu já sei, tem que haver colisões, tá? Mas nem todas as colisões resultam numa nova molécula, numa reação química. Bem, por quê? É porque as colisões elas têm que acontecer em determinadas posições. Por exemplo, se você tiver a molécula B, que vai reagir com C, então elas têm que bater uma na outra. Tá certo. Pode acontecer que a substância C ele encoste na outra molécula que vai reagir, ou seja, nessa molécula nós estamos chamando de AB, mas só que ocorre a colisão no elemento A, no átomo A dessa molécula do tipo AB. Nessa colisão não haverá reação química, porque não existe afinidade entre aquele átomo A, da molécula original, com o átomo C. Nessa colisão não ocorrerá a formação da nova molécula, quer dizer, não ocorrerá a reação química. A reação química, por exemplo, só vai acontecer quando essa molécula C, ou esse átomo C, bater no átomo B
daquela outra molécula reagente. Aí, beleza, se isso acontecer, essa reação vai ocorrer. Veja bem, apenas algumas partes do reagente, da molécula do reagente, é que é suscetível a fazer novas ligações químicas. Conclusão, há muitas colisões que acontecem e não resultam em nada porque bate na parte errada. Nós dizemos na química que existem colisões em posições privilegiadas, em posições especiais. Somente nessas condições é que o fenômeno ocorre. Para a gente fechar as condições para ocorrer a reação, falta falar num fato chamado energia de ativação. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Para você entender o que significa essa energia de ativação, pensa assim, que você vai jogar uma bola de tênis contra uma vidraça, contra o vidro de uma janela. Bem, o vidro vai quebrar ou não vai quebrar? Bem, se você jogar a bola bem fraquinho, aquela colisão ela é muito pequena e não vai acontecer nada. E o vidro não quebra. Mas se você deseja quebrar mesmo a vidraça, você pega essa bolinha e joga com vontade mesmo. Impulsiona bastante, com muita força. Bom, na hora que bater naquele vidro, o que vai acontecer? Aquele vidro vai acabar quebrando. Mas o que significa o vidro quebrar? Significa que algumas ligações químicas que fazem parte do vidro vão se desfazer. Então o negócio é o seguinte, para que ocorra a reação, você precisa fazer uma colisão com uma energia tal que ela consiga romper as ligações que já existem. Muito bem. Então, essa energia que você precisa fornecer à molécula para que ela bata com assim, energia suficiente, se chama energia de ativação. Quer dizer, para começar a reação, você precisa ativar a molécula que vai reagir ou as moléculas que vão reagir. Então, quer dizer o seguinte, agora eu já tenho uma nova definição importantíssima agora que se chama energia de ativação. Energia de ativação é a energia que os reagentes precisam receber, precisam ganhar para iniciar a reação. Se você não fornecer essa energia, essa reação não ocorre, não começa a acontecer. Bem, para você fornecer energia a essas moléculas, você não vai pegar com a mão e atirar uma contra a outra, você nem enxerga a molécula. Então, você fornece a energia normalmente por aquecimento. Não é obrigatoriamente por aquecimento. Você podia jogar uma fonte de luz, tipo uma radiação eletromagnética, que poderia então ativar as moléculas. Mas em geral, o que a gente faz na vida real é você fazer um aquecimento, quer dizer, você fornece energia para as moléculas ficarem prontas para reagir. Essa energia que elas precisam ganhar para começar a reação, para iniciar a reação, é chamada de energia de ativação. Você deve examinar então esse gráfico que aparece agora em seguida para você entender o que é energia de ativação. Corresponde à altura desse morrinho. Então você vai ter os reagentes num certo patamar de energia. Para que a reação comece a ocorrer, você deverá aquecer, fornecer uma certa quantidade de energia para que ocorra uma colisão em posições específicas para que ocorra a reação química. E depois que a reação ocorre, formam-se novas ligações químicas e essas novas ligações químicas se encontram num novo patamar de energia. Bem, o excesso de energia que havia durante aquela colisão é jogada fora. É jogada fora pelas moléculas dos produtos. Quer dizer, formou-se o produto e o excesso de energia é jogado para o meio exterior. Nesse gráfico que a gente apresenta a vocês aí, a gente está observando que os reagentes se encontram num certo patamar de energia, aí você fornece uma certa quantidade de energia e aí forma-se, no momento da colisão, elas têm que ter uma energia suficiente para poder ocorrer o fenômeno. Tá. Esse conjunto de átomos e moléculas, naquele exato momento que está ocorrendo a reação, recebe o nome de complexo ativado. Quer dizer, aquele conjuntinho das coisas assim, A, B, C, tudo grudado, quer dizer que ali é o momento intermediário, que é o complexo ativado. Ele se encontra no pico do morro, no pico da curva. Ali se chama complexo ativado.
E depois, aí a molécula decide com quem ela vai ficar. Quando formar uma nova ligação, aí elas vão formar o produto e o produto vai estar no novo patamar de energia. Neste exemplo, o novo patamar de energia dos produtos está abaixo do patamar de energia dos reagentes. Essa é uma reação exotérmica, porque os produtos têm menos energia do que os reagentes. Tudo bem? Prontos para fazer alguns exemplos? Então vamos lá. It's a little secret, just the Robinsons affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Cuckoo-cuckoo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Oh, whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Exemplo 1. O exemplo 1 apresenta um gráfico onde você vai observar o seguinte, está escrito assim, no eixo vertical está assim, energia em kilojoules. E no eixo horizontal, você vai encontrar assim, caminho da reação. Quer dizer, desde o início da reação até o final dela. O que aconteceu com a energia das moléculas. No início da reação, então você tem assim, reagentes. No patamar 80 kJ de energia, encontram-se os reagentes. Bom, muito bem, aí você precisa fornecer uma quantidade de energia para iniciar a reação. Aí tem assim, a energia de ativação é a altura desse morrinho. E no final você vai ter produtos. Nesse exemplo, os produtos estão abaixo do patamar dos reagentes. Está no patamar número 70 kJ de energia. Só para completar aqui essa descrição, lá no pico, ou seja, o complexo ativado está com energia 100 kJ. A primeira pergunta é a seguinte. Responda então as seguintes perguntas. Primeiro, qual é a energia própria dos reagentes, que a gente vai chamar de E, entre parênteses, R, energia dos reagentes. 2. Qual é a energia própria dos produtos? EP. 3. Qual é a energia do complexo ativado? Que eu vou representar assim, E, entre parênteses, CA, complexo ativado. 4. Qual é a energia de ativação? E 5. Qual é a variação de entalpia da reação? Então vamos lá? Vamos responder. Então é só você olhar o gráfico e colocando as respostas imediatamente. É muito simples. Então, primeira pergunta. Quanto que vale a energia dos reagentes? Está escrito assim, energia própria é apenas para você entender o seguinte, só estou me referindo apenas aos reagentes. Então, quanto é que vale a energia própria dos reagentes? É só olhar no gráfico, vai estar lá 80. Depois, a outra pergunta é assim, quanto que vale 2, né? Qual é a energia própria dos produtos? Os produtos, que é no final da experiência, eles se encontram num patamar de energia igual a 70 kJ. A próxima pergunta é, item 3, qual é a energia do complexo ativado? O complexo ativado é o conjunto de átomos e moléculas no exato momento que está ocorrendo a colisão, consequentemente está ocorrendo a reação química. O complexo ativado encontra-se sempre no pico dessa curva. Neste exemplo, o pico da curva está no patamar 100 de energia. 100 kJ de energia. A próxima pergunta, a pergunta número 4 é: qual é a energia de ativação? A resposta, então, será a seguinte. Para sair do patamar 80 para chegar no patamar 100, é necessário fornecer 20 kJ de energia, que é a chamada energia de ativação, energia para iniciar a reação. E, finalmente, a pergunta número 5 é: qual a variação de entalpia da reação? A variação de entalpia é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. 70 menos 80 vai ser igual a menos 10. ΔH da reação igual a menos 10 kJ. Vamos ver mais um exemplo. Agora vamos ver o exemplo 2. Sitting on my sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you.
that you say, Mrs. Robinson? Um exemplo 2, de novo, fornece um gráfico onde num eixo tem energia e no outro eixo tem caminho da reação. Algumas vezes o eixo caminho da reação aparece com o nome de coordenada da reação. Então aí você tem o seguinte, você pode ver que aqui no início do caminho da reação você teria aqui os reagentes e quando chegar ao final da reação, quer dizer que no último patamar ali estão os produtos. E no pico da curva encontra-se o complexo ativado. É necessário que você saiba onde estão os reagentes, os produtos e onde está o complexo ativado. Vamos examinar então as perguntas. Pergunta 1. Qual é a energia própria dos reagentes? Qual é a energia dos produtos? Energia própria dos produtos. 3. Qual é a energia do complexo ativado? 4. Qual é o ΔH da reação direta? 5. Qual é o ΔH da reação inversa? 6. Qual é a energia de ativação da reação direta? 7. Qual é a energia de ativação da reação inversa? Vamos resolver? Vamos lá, então. Então, vamos da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a leitura direta do gráfico. Aí você vai colocar um R para o patamar dos reagentes. No pico, vai colocar assim, Ca, complexo ativado, que é no pico da curva é exatamente onde está ocorrendo a colisão entre as moléculas, havendo a transformação das mesmas em produtos. E no final, no último patamar, você vai colocar um P para indicar produtos. Tudo bem? Beleza. Então, aí ele fala assim, qual que é a energia dos reagentes? A energia dos reagentes, é só você olhar no gráfico, está marcando 3. Morreu, 3 kJ. Depois, quanto que vale a energia dos produtos? O 2, né? Bom, você vai ver no final, no último patamar, está escrito assim, 8. Então, quer dizer que a energia dos produtos é 8 kJ. E 3, a terceira pergunta é assim, qual é o patamar da energia do complexo ativado? Bem, ele está no pico lá, que é igual a 16. Tá bom. Agora, tem a seguinte pergunta. Quanto é que vale o ΔH da reação direta? Da reação direta, quer dizer, de reagente para produto. Vai ficar assim, ΔH, variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, que vai ser igual a 8, menos 3, que vai ser igual a mais 5. Nesse caso, é uma reação endotérmica. Dá para ver claramente no gráfico. O produto no patamar mais elevado. Depois, quanto que vale a variação de entalpia da reação inversa? Na reação inversa, o valor absoluto é o mesmo, só que agora inverteu o sentido da reação. Então vai ficar assim, variação de entalpia da reação inversa seria entalpia dos reagentes menos entalpia dos produtos. Então vai ficar 3 menos 8, que vai ser igual a menos 5. De 3 para 8 é 5, na ida então é mais 5, e na volta vai ser também 5, só que vai ser menos 5. Logicamente, se voltar, tem que devolver a energia que ganhou. Então, o ΔH da reação inversa vai ser igual a menos 5 kJ. E agora vem a seguinte pergunta. Quanto vale a energia de ativação da reação direta? Quer dizer, de reagente para produto, você tem que chegar lá em cima do morro. Então, de 3 até chegar em 16, a energia de ativação vai ser igual a 13. Essa é a quantidade de energia que você vai precisar inicialmente. E quanto vale a energia de ativação da reação inversa? Bom, onde é que se encontram os produtos? Os produtos se encontram no patamar 8. Para chegar no pico, de 8 até 16, quer dizer que serão necessários 8 kJ para a reação começar a voltar. Quer dizer que quando chega em produto, você precisaria de uma energia de ativação agora menor para a reação voltar. Repassando agora as respostas desse exercício. Primeiro, energia dos reagentes, 3. Energia dos produtos, 8. Energia do complexo ativado, 16. ΔH da reação direta, mais 5 kJ. ΔH da reação inversa, menos 5 kJ. Energia de ativação da reação direta, 13. E energia de ativação da reação inversa, 8 kJ. Normalmente, a energia de ativação é dada em kJ por mol. Se você entendeu a resolução desse exercício, acho que você não vai ter nenhuma dificuldade de resolver os exercícios que vocês vão ter que fazer agora. Bom trabalho!